E o Lance é uma inovação. O Lance é... Eu acho que é o jornal da minha geração, mais de 30. É assim, uma coisa totalmente diferenciada. Capas lindas. Você tem mais de 30 ou menos de 40? Os dois. Atualmente menos de 40, né? Tô com 36. Tem que me tocar. Obrigado pela correção. Menos de 40. É dessa geração. É muito diferente. O Lédio falou aqui no programa, no Jogou Onde. É um bom capítulo, vejo, do Lédio Carmona, que ele falou muito sobre esse trabalho dele de impresso também. Que é um grande comentarista também de TV hoje. Só que, como é que foi ali pra você no Lance? Nesse... Que é um sucesso um grande sucesso o Lance. Eu tive um período muito chateado em Placar, 95. Aí em 96 eu tava melhor. Aí eu comecei a namorar com a Adriana. Chateado por quê? Porque eu tinha saído de Placar e tinha mudado a redação inteira. E eu recebi a notícia de que eu era o único que ia permanecer na redação. E eu ia ganhar, com um aumento de 10%, eu ia ganhar 20% a menos do que o pior salário da nova redação. Que coisa maravilhosa. É um bom motivo. Tô contigo nessa. Aí eu fiquei puto e comecei a trabalhar mal. Que deixava cada vez mais puto. Já passei por isso. E aí você começa a se afundar em você mesmo. É horrível. Aí no final de 95 eu falei, cara, se eu ficar aqui me afundando em mim mesmo, não vai fazer sentido. Se eu não tenho pra onde ir, ou eu reajo e trabalho bem, ou então vou fazer outra coisa. E eu comecei a trabalhar bem de novo. Aí eu comecei a trabalhar bem, aí minha vida pessoal também melhorou, e aí comecei a crescer, fiquei super feliz. E viajava no final de semana, e era divertido e tudo. Fiz boas matérias, matéria que deu repercussão em Jornal Nacional, matéria de ganhar Prêmio Abril. E aí, quando tava tudo maravilhoso, eu li uma nota no jornal que era a história do que iam lançar um jornal como o Olé no Brasil. Aí eu liguei pro Lédio. Lédio, você tá sabendo dessa história? Que era no Rio. Ele falou, eu tô aqui. É o Lance. Aí o Lédio botou meu nome na fita. Foi o Lédio que botou meu nome na fita. Legal. E aí passou um tempo, o Leão Serva me ligou, o Lédio me ligou e falou, o Leão vai marcar um almoço com você. Aí eu fui, o Leão me fez uma proposta, não era tão boa, eu recusei a proposta. Foi a melhor coisa que eu fiz. Uns 15 dias depois, me liga o Lédio dizendo, o Leão tá aqui com o Walter perguntando o que você quer pra vir pra cá. E aí eu fui, falando que eu queria cobrir a Copa do Mundo, queria porque eu ia pro Placar. França 98. França 98, que eu queria ter uma coluna. E aí a gente assinou, o Lédio e eu, a gente assinava a Planeta Bola. Depois lancei a prancheta do PVC. E que eu queria... Enfim, e a grana que ia ser maior do que tinham me oferecido antes. Não ia ficar rico com isso, nem. Mas assim, era melhor. E aí eu falei, eu quero. Aí eu fui. Mas eu adorava trabalhar em Placar, por isso que eu chorei. Eu sabia que era muito bom. O Lance foi um projeto grandioso. O Lance é uma coisa que eu acho que nunca a gente conseguiu dar essa dimensão. A gente estava falando de revista e de por que a revista morreu. Porque a informação ela é muito rápida. Sim. E para você consegue arredondar uma vez por dia. E o jornal? E o jornal ficou na internet e a revista ia ficar do dia. E o Lance tinha essa questão que o Walter de Matos, que é o idealizador do Lance e o dono do Lance, ele tinha muito essa visão. Ele não queria que chamasse o jornal de jornal. Não era jornal. Era o Diário Lance. Era o Diário Lance. E fazia muito sentido. Mas eu acho que faltava um pouco o conceito para quem trabalhava em jornal. E eu sempre ouvi que trabalhar em jornal era mais fácil, era mais difícil, muito mais difícil do que trabalhar em revista. E eu sempre achei que é muito mais difícil trabalhar em revista do que em jornal. Muito mais difícil. Porque você precisa fazer uma revista que reflita e que sobreviva para a edição seguinte. E a gente fazia e devia ter difundido melhor esse conceito, eu acho. Que além do diário, que era uma revista todo dia, a gente tinha que fazer uma revista todo dia. O Lance acertou nisso muitas vezes, mas o conceito era de fazer um jornal. E o Walter não conseguiu. Talvez o Walter não tenha conseguido. O Lance foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi. Extraordinário. Agora,
Porque eu acho que o conceito, na minha cabeça, era muito claro, mais claro do que para as pessoas que trabalhavam comigo. Que a gente tinha que fazer uma revista todos os dias. Que é o que se faz quando a gente faz internet. Quando você diz revista, é revista mesmo, conceito revista. Conceito de revista, de você... Não de jornal, revista, não. Fisicamente uma Por revista. Por exemplo, o caso do Dudu. O Dudu rompeu com o Palmeiras. O Dudu entrou na sala do Anderson Barros e disse: quero ir embora. Tá? Então, beleza. Uma coisa, o que é fazer jornal nesse cenário? Fazer jornal é dizer: Dudu pede, Palmeiras vende Dudu para o Cruzeiro. Isso é jornal. Uhum. É a notícia. O que é fazer revista nesse cenário? É passo a passo. O passo a passo. Eu estou tentando criar um título, mas é o que você está dizendo. O passo a passo da crise Dudu. Você conta a história da crise inteira. E é possível contar isso no segundo dia. Em 97, o Lance me mandou para Sevilha para receber o Denilson, que ia se apresentar no Betis. Aí eu cheguei em Sevilha e o Denilson cancelou a ida para Sevilha naquela semana. Eu fiquei sem função ali. Aí eu fui para Jerez da Fronteira cobrir a Fórmula 1 e depois eu fui para Barcelona, consegui marcar com o Rivaldo e fui fazer o Rivaldo lá. Tá. Eu estava em Sevilha, sem função, me credenciando para fazer o jogo do Betis com o Copenhague pela Copa da UEFA. E estava vendo o jogo do Atlético de Madrid com o PAOK da Grécia. E a bola vem pro Vieri, do Atlético de Madrid, italiano. Christian Vieri. A bola vem quase na linha de fundo. O goleiro do PAOK sai para enganar o Vieri. Passa a bola, o pé por cima da bola, para deixar a bola sair pela linha de fundo. O Vieri não desiste da bola. Chega na linha de fundo. Põe o pé em cima da bola. Joga o corpo para cá. Sem goleiro e sem ângulo. Ele bate de pé esquerdo e faz um gol espetacular. Pega esse gol. Atlético de Madrid, Vieri contra o PAOK em 97. Acho que foi 4-1. Atlético de Madrid 4, PAOK 1. Acho que foi 4-1. Bom, o dia seguinte, eu peguei o Marca. A cobertura não era da vitória do Atlético de Madrid, era do gol do Vieri. A capa, a primeira página do Marca era a sequência dos frames de televisão do gol do Vieri. E incrível cobertura do gol do Vieri. No dia seguinte, eles tinham um perfil do Vieri. O cara que fez o gol do ano. Onde ele nasceu, o pai dele que foi jogador, ele que nasceu na Inter, jogou não sei o que lá. A história do Vieri. No terceiro dia, a capa era uma fila no Caldeirão. Porque no segundo dia eu não tinha visto, o Marca convocou a torcida do Atlético de Madrid para chutar do mesmo lugar de onde o Vieri tinha feito o gol. E aí tinha uma fila de gente na frente do Caldeirão para chutar aquela bola dali e fazer o gol daquele lugar. Caramba, isso aí é o quê? Revista? Não, é entretenimento. Não, isso é revista. Claro que é revista. Isso é revista. Não, eu só queria tirar a dúvida se você... Só o formato físico. Isso é revista, o formato perfeito. Era o que eu tava pensando só. O formato... Você queria que fosse no formato de jornal, que todo mundo conhece de papel. Que era um tabloide. O lance era um jornal tabloide. Quando os jornais todos eram standard, o lance era um jornal tabloide colorido. É. Então ele era uma revista em papel jornal todos os dias. Isso que o Marca fez era a revista. Todo dia. Ele não fez o Atlético de Madrid vence o PAOK. Não era isso. Era o gol de placa do Vieri. E você fez a cobertura de 3 dias do gol do Vieri. Mas uma coisa que inicialmente o Lance acertou muito, não sei se foi... Acertou muito. Uma das coisas que ele acertou muito, né, inicialmente... A gente acertou muito. O Walter acertou muito. Foi a questão da internet. O Lance usou muito bem a internet. De cara. O site era bom, tinha uma... Ele de cara foi bem nisso. O Walter tinha essa noção de que o futuro era a internet. Mas aí é que tá o ponto. O jornal era na internet. O conceito era perfeito. O difícil era você conseguir conceituar isso para quem vinha de jornal, que tinha a cabeça de fazer jornal. E muitas vezes, gente de jornal fazia grandes matérias de revista. O Menon fez uma matéria espetacular sobre quando o Ronaldinho, o Marcelinho foi... brigou com o Luxemburgo e tinha que treinar separado em Itaquera.
E o Menon foi para lá sozinho e descreveu, sem falar com uma pessoa, o treino do Marcelinho. O texto do Menon era maravilhoso. Isso era revista. A gente fez muitas vezes, mas é difícil você conseguir fazer essa noção de que a gente tinha que fazer o jornal na internet. A gente fez isso. Mas o conceito a gente não conseguiu, talvez eu esteja errado, talvez eu menospreze, dizer que o jornal estava na internet e a reflexão estava no jornal, que era uma revista todo dia. Porque muitas vezes o lance era uma revista todo dia, mas muitas vezes o lance era um jornal. Como quem diz, por exemplo... Eu entendi, mas talvez a conta não feche, talvez não é todo dia que você consiga fazer revista. Consegue. Embora... Se você conceituar isso, você consegue. Eu acho que dá. Porque sempre tem um assunto legal que pinga. Inclusive é melhor fazer revista num período que não tem nada, né? Dezembro, janeiro, que não tem nada, do que fazer jornal. Porque ficar especulando qualquer nota. Quando eu fui editor do lance... Não tô falando que eu tô certo. Quando eu fui editor do lance, o que eu fazia? Eu chegava todo dia com a capa do dia seguinte. Torcendo para que não fosse a capa. Mas eu pautava aquela matéria. Temos uma matéria. A matéria é essa aqui. O dia vai me dar uma outra coisa. Eu tenho aqui uma capa que o melhor cenário é a história do Dudu. Da crise do Dudu com o Palmeiras. Beleza. Você vai pro Corinthians. Você pode trazer a história da venda do Carlos Miguel, que é muito melhor do que essa. Você vai trazer uma notícia quente e vai revistar essa notícia. Vai ser muito melhor, certo? Do que aquilo que eu tenho aqui. Mas se o dia não me der nada, se o dia for uma merda, eu tenho a minha capa. Porque eu produzi essa matéria. Essa matéria não precisa ser capa. Essa matéria não precisa ser capa. A outra matéria é melhor que a outra matéria quente seja capa. Mas essa matéria aqui está produzida. Ela vai para a banca do mesmo jeito. E vai ser uma boa matéria. Eu posso até derrubá-la. Se também acontecer uma outra coisa no outro clube, que vai derrubar essa matéria. Melhor. E eu guardo para o outro dia que não tiver nada. Porque ela é fria. Mas se não tiver nada, eu não sou refém do dia. Eu tenho uma pauta. Eu ia pro cobrir clube e meu amigo Robson Morelli ia comigo pro outro jornal e às vezes ele sentava na beira do campo ali no Corinthians e falava: pô, não tem nada aqui hoje, porque ninguém tinha quebrado uma perna, o jogador não tinha dado um soco no nariz do técnico, não tinha acontecido nada. Ele falou: não tem nada aqui. E eu sacaneava, porque o Robson é meu amigo, então eu sacaneava ele, falava assim: não é que não tem nada aqui, você é que não tem uma pauta. Intimidade é uma... Nossa, é uma porra a intimidade, né? A gente não vai falar de Folha dessa vez. Fica uma próxima vez que você vier pro Rio de Janeiro, a gente se organiza dessa forma. Porque é muita coisa, muito conteúdo. Não consegui, desculpa. Não consegui. Você, ó, bota aqui, por favor, diretor. Você aqui que tá na câmera. Você também tá tendo uma aula, então deguste, tá? E a gente... Se você tiver tempo. Eu estreiei na Folha de São Paulo. Não, voltarei. Eu estreiei na Folha de São Paulo dia 1º de setembro de 98. Mas antes, por que você saiu do lance? Porque eu tinha que levar meu blog pro site da ESPN. Meu blog foi o primeiro blog de esportes do Brasil. Prancheta. O blog do PVC. Foi o primeiro. A Folha estava me contratando e contratando o Juca. E para voltar, porque o Juca estava no lance e estava voltando para a Folha. E aí, por que o blog do Juca foi o primeiro a ir pro ar? Mas o meu blog foi o primeiro. Por que foi o primeiro? Por que eu digo? Eu tenho intimidade de dizer que foi o primeiro, o meu. Por quê? Embora o primeiro tenha sido do Juca. Por quê? Tinha o blog no Noblar, de política, e eu estava sendo contratado pela Folha, e eu falei: eu vou ficar no lance, porque eu combinei que eu vou fazer meu blog no lance. E quando eu falei que eu ia fazer meu blog no lance, a Folha cresceu o olho e fez uma ação conjunta com o UOL. E como eu estava negociando com o Juca paralelamente, a Folha trouxe o Juca a ideia do blog. E como a Folha tinha mais estrutura que o lance, o blog do Juca foi pro ar 3 meses antes do meu. Mas o blog do Juca foi pro ar muito em função de eu ter dito para a Folha que eu ia ficar no lance para fazer o blog. Então, tecnicamente, eu tenho esse orgulho, o blog do PVC foi o primeiro blog
como ideia do Brasil de esportes. E como é que eles te convenceram a ir pra lá? Pra Folha? 3 anos depois, em 2008, final de 2007 para 2008, o Trajano me chamou e disse: a gente quer que você pegue seu blog e traga para cá, porque nós vamos ter um site de notícia, não só um site de programação. E eu, como sempre negociei muito bem as minhas coisas, disse pro Trajano: tá bom. E quando eu fui falar pro Walter que eu ia tirar meu blog do Lance e levar para ESPN, mas eu ia continuar com a coluna no Lance, o Walter disse, o Luiz Fernando, meu amigo e editor, disse: a gente não gostou muito disso, mas tudo bem. E o Walter disse: nem fudendo. Se você sair do site, você sai do jornal. E eu negociei 6 meses e não consegui convencê-lo. Então eu fui pra Folha. E fui muito feliz na Folha. Chorou pra sair do Lance também? Não, tava no outro estágio. Eu tava muito feliz na ESPN. Eu dizia pro Walter o seguinte: Walter, eu não sou o Juca. O Juca tem o escritório dele na casa dele. Eu não. O meu escritório é a redação da ESPN. A ESPN precisa que eu traga o meu blog para a ESPN. Eu não vou usar o telefone e o computador da ESPN para postar a notícia num site concorrente. Porque quem tá pagando meu salário é a ESPN. Eu falei isso para eles. E eu falei: Walter, meu argumento é bom. E o Walter também tinha um argumento bom. Adoro o Walter. Respeito muito o Walter. O Jogo Onde só acontece, só existe por conta da moral de vocês e do It's a Go, que acreditam nesse projeto. O It's a Go é uma referência na parte de blog, de conteúdo, comentaristas, abertura para você também escrever por lá. Qualquer um pode também mandar texto para ser veiculado no It's a Go, com muita resenha de Premier League, com muita resenha de La Liga, de Champions. E, é claro, você pode ir no blog, como também no Instagram do It's a Go, cobertura internacional, com meu amigo Edu e com o Pedrão. Obrigado pela moral aqui no Jogo Onde. Procure o It's a Go, faça com o It's a Go a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita.